Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal PhysioBrain. Aqui é o professor Adriano e hoje a gente vai falar as duas formas pelas quais o exercício físico pode promover a nossa saúde cerebral e prevenir doenças como, por exemplo, a doença de Alzheimer e outras demências. Então fica comigo e não perde essas dicas. E aquilo que você já sabe, se inscreva no canal se você não é inscrito, curte o vídeo e compartilha com quem você acha que precisa saber dessas informações. Então, pessoal, aqui no nosso canal a gente tem muito conteúdo relacionado a exercício físico, dicas de exercício, né? E agora a gente vai falar sobre algumas formas, né? Principalmente as duas principais formas pelas quais o exercício físico ele atua no nosso cérebro e pode prevenir, por exemplo, a doença de Alzheimer. Por que eu falo tanto sobre Alzheimer aqui no canal? Primeiramente, porque ela é a doença neurodegenerativa mais comum do mundo, ou seja, é a doença neurodegenerativa que mais acomete as pessoas, né? A gente tem uma prevalência cada vez maior da doença, a gente vem observando a crescente, né, desses números, desses diagnósticos, e no Brasil não é diferente. Além disso, as repercussões dessa doença nas pessoas, elas são vastas, né? A gente vê muitos sinais e sintomas aparecendo, né? Então as pessoas, elas têm muito mais do que o esquecimento, né? Que quando a gente pensa em Alzheimer, a gente normalmente relaciona com o quê? Com esquecimento, né? Quando a gente pensa em Parkinson, por exemplo, o que a gente pensa? A gente relaciona com um tremor. E tem muito mais coisa associada, tanto em uma como em outra doença. Mas no Alzheimer, que a gente está falando hoje, são vários sinais que podem estar associados, né? Então, além da perda de memória, a pessoa vai muitas vezes tendo alterações, né, relacionadas à sua parte executiva, né? A pessoa vai tendo alterações na questão de tomada de decisões, ela vai tendo ao longo do tempo outras complicações, vai alterando sua fala, lá na frente começa a alterar a parte motora, né? A pessoa perde, né, o controle dos movimentos, fica mais lenta, até que a pessoa fique acamada, né? Esse, infelizmente, é o trajeto da doença de Alzheimer. Mas quando nós fazemos exercícios físicos, né, a literatura científica tem apontado vários benefícios, ou seja, a pessoa ela não só previne que a doença possa progredir, né, diminui a progressão da doença, mas também faz com que a pessoa possa até recuperar algumas funções, né? Então, o que a gente chama de neuroproteção, quando a gente protege o nosso cérebro do processo de degeneração, e a gente restaura também, às vezes, algumas funções, porque o nosso cérebro ele é plástico, né? Esse livro aqui, O Cérebro que se Transforma, ele fala muito sobre a plasticidade cerebral, sobre como o nosso cérebro se adapta e ele acaba tomando funções que foram perdidas e reconecta, né, estruturas para tomar e fazer aquela parte, né, aquela função que um dia foi perdida, ou o próprio, né, a própria estrutura se restaura, né, se remodela para fazer. Então o nosso cérebro se transforma, o nosso cérebro ele é plástico. Então uma das atuações do exercício físico, e aí eu já vou entrar no assunto que eu quero falar hoje, né, uma das atuações do exercício físico na pessoa com doença de Alzheimer é de forma direta. Então o que significa isso? O exercício físico ele atua diretamente no nosso cérebro. Como? Melhorando o fluxo sanguíneo cerebral, ou seja, quando eu tenho mais sangue circulante no nosso cérebro, o cérebro ele fica mais abastecido, ele vai ter mais oxigênio, né? O que acontece no AVC, por exemplo? Interrompe a circulação sanguínea ou tem, né, uma hemorragia cerebral, um AVC hemorrágico, e as estruturas elas se lesionam, seja por falta de oxigênio ou por acúmulo daquele líquido, né? E quando nós aumentamos o fluxo sanguíneo cerebral fazendo exercício físico, nós permitimos que o cérebro ele se adapte mais facilmente, ele consiga aprender novas habilidades, novas capacidades e funcionar melhor. Então, só o fato de você mandar mais sangue para o cérebro já melhora a sua condição cognitiva, né? Melhora e previne vários aspectos da sua capacidade cognitiva. Mas além da questão da circulação, e alguns estudos ainda mostram que você pode formar novas vascularizações no cérebro, né? Então, fazendo exercício, você não só irriga mais, né? Você manda mais sangue para as irrigações, né? Para as vascularizações que já tem, como você forma novas, né? O que a gente chama de angiogênese, né? Novas microartérias sendo formadas ali, tá? E a outra forma de atuação direta no cérebro, além da angiogênese, a gente tem também a neurogênese, né? Então, novos neurônios sendo formados, novos microcircuitos de neurônios sendo formados
no cérebro, você prepara o cérebro de forma direta, você aumenta a liberação de fatores neurotróficos, como, por exemplo, o fator neurotrófico derivado do cérebro, né, o BDNF, que é muito conhecido e bastante estudado, mas também tem outros fatores neurotróficos do cérebro, né, que podem ajudar nesse fator de crescimento neuronal, de fortalecimento neuronal, que vai prevenir a degeneração cerebral e vai muitas vezes restaurar, vai melhorar sua capacidade cognitiva que um dia já foi um pouco menor, né? Então, neuroproteção e neurorestauração pode ser feito por meio do exercício físico, né? Além de toda a questão de melhora de humor, melhora do sono, que tudo isso está diretamente relacionado com o nosso cérebro também. Então, o exercício físico, ele atua de forma direta sobre o cérebro, tá? Então, melhorando a circulação e melhorando várias capacidades cognitivas, né? Seja ali por meio da liberação de fatores neurotróficos, por meio da liberação de várias endorfinas, né, dopamina, serotonina, né, outras que podem ser facilitadas durante a realização do exercício, né, vão estar em maior concentração durante e principalmente logo após o exercício físico. Mas existe outra forma que o exercício físico ele protege o nosso cérebro, ele melhora o nosso cérebro, né, a longo prazo, se for pensar principalmente na prevenção de doença de Alzheimer, que é o efeito indireto. O que é isso, Leandro? O que você quer dizer com isso? Quando nós fazemos exercício físico, o que a gente faz? A gente melhora, né, a questão da parte cardiorrespiratória, a gente diminui a pressão arterial, né? Então, o controle da pressão arterial, o exercício físico, ele é excelente para isso, né? Ele é um aliado poderoso no controle da pressão arterial. E o que acontece? Né? A pressão arterial ela é um dos principais componentes associados ao desenvolvimento, ao risco de desenvolvimento de Alzheimer no futuro. Ou seja, se eu fizer exercício físico, eu diminuo o risco de eu ter pressão arterial elevada, ter pressão alta, né, e hipertensão arterial. E tendo menos risco de hipertensão arterial ou, né, uma pressão arterial mais controlada a longo prazo, eu diminuo o risco de eu ter Alzheimer no futuro. Percebe o efeito indireto? Mesma coisa, diabetes, né, principalmente tipo 2. Um dos principais fatores, né, de proteção, de você prevenir, é o exercício físico regular, né? Você vai controlar, né, os índices glicêmicos, né, obviamente associado com uma dieta, enfim, né, prevenindo diabetes, você previne, você diminui muito, consideravelmente, o risco de Alzheimer no futuro, porque diabetes, durante muito tempo, não controlada, né, índices glicêmicos muito alterados ao longo da vida, durante muito tempo, predispõe a Alzheimer. Então, percebe o efeito indireto? Eu prevenindo pressão arterial elevada, eu prevenindo diabetes, eu vou estar prevenindo, consequentemente, o meu cérebro de uma degeneração excessiva e precoce. Por isso que o exercício físico ele atua tanto de forma indireta, prevenindo pressão arterial elevada, diabetes, né, e outras condições que podem estar associadas ao Alzheimer lá no futuro, né, então de forma indireta e também de forma direta, melhorando fluxo sanguíneo cerebral, liberando vários fatores neurotróficos, melhorando a saúde do cérebro como um todo. Então, não tem desculpas. Se você é uma pessoa idosa ou se você conhece uma pessoa idosa, né? E se você é uma pessoa viva, você precisa fazer exercício físico, né? Obviamente, todos nós precisamos fazer exercício físico para melhorar não só a nossa força muscular, capacidade cardiorrespiratória, né, nosso condicionamento, resistência física, e tudo isso é ótimo, é necessário, mas principalmente para a gente pensar numa velhice, né, para a gente se preparar para envelhecer com saúde. Né? Envelhecer, né, todo mundo vai envelhecer, mas o como é opcional. Né? Cada pessoa tem aí a sua escolha, né, de se alimentar de forma saudável, tentar dormir bem, né, ter uma boa rotina de sono, fazer exercício físico, ter seus cuidados com a saúde, né, e pensar, né, que isso vai repercutir na sua velhice, né, vai repercutir lá quando o tempo passar, e o tempo passa para todo mundo. Então era isso, espero que você tenha compreendido essas duas formas que o exercício físico protege, né, o nosso cérebro, previne Alzheimer e outras demências, tá? Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, curte esse vídeo e compartilha que você vai estar me ajudando bastante a trazer cada vez mais conteúdos como esse. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.